Olá meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Rodrigo Xavier aqui do canal Desenvolvimento Humano, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. Antes de tudo, queria agradecer você que está aí assistindo, aí tirando um minutinho do seu dia para ter um pouco de conhecimento sobre algo novo. Hoje vamos estar falando desse livro aqui, ó, Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Antes de começar o vídeo, queria pedir a você aqui que se interessa nesse tipo de conteúdo para estar se inscrevendo aqui no canal. Eu vejo que tem muita gente que assiste, que acompanha os conteúdos, porém esquece de se inscrever. Acho que o vídeo fica tão bom que chega no final a pessoa passa batido, fica tão emocionada que acaba esquecendo de se inscrever. Então não esqueça, antes de tudo já clica aí no botão de inscreva-se e ative o sininho para ficar sempre por dentro quando a gente colocar um vídeo novo no ar. Porque se você esquecer de acionar o sininho, o YouTube vai esquecer de te avisar. E aí você já sabe todo o resultado. Bom, pessoal, esse livro de Napoleão Hill, um livro bastante emblemático, um livro que chama bastante atenção pela capa, uma capa cheia de símbolos e um nome que muitas das vezes já afasta alguns leitores, porque a pessoa já olha, fala uma entrevista exclusiva com o diabo e acaba correndo fora desse livro. É um livro bem vendido, ó. Nessa edição que eu estava já tinham mais de 100 milhões de cópias vendidas no mundo. E aqui fala que estava escondido desde 1938. Esse livro foi escrito em 1938, porém ele foi publicado somente em 2011, tanto pelo nome dele, vários países proibiram a venda desse livro. É um livro que traz bastante conhecimento, ele é feito em forma de perguntas e respostas, como se fosse uma entrevista com o próprio diabo. Napoleão Hill, para você que não conhece, foi um dos maiores ou o maior estudioso sobre riqueza e sucesso que já existiu nessa terra. Napoleão Hill teve a sorte de conhecer Henry Carnegie, que na época era um dos homens mais ricos dos Estados Unidos e do mundo, e ele decidiu patrocinar e desafiou Napoleão Hill para que ele dedicasse tempo da sua vida entrevistando e entendendo pessoas de sucesso, não só pessoas de sucesso, como pessoas que não tiveram sucesso. Então Napoleão Hill passou 20 anos da sua vida realizando esse estudo. E através disso ele lançou diversos livros. Um deles foi esse, entre outros que eu já falei aqui no canal. E tem alguns dele que eu comprei e ainda não li, estão ali na biblioteca. Em breve vou estar postando aqui falando sobre eles. Para mim é um escritor magnífico. Ele teve, vamos falar assim, experiências de conviver com pessoas como Henry Ford, pessoas como Thomas Edison. Então ele trouxe muito conhecimento de hábitos que essas pessoas tinham, da forma que elas agiam e como que podemos extrair isso e trazer para o nosso mundo real. Mas voltando ao tema do livro, né, Mais Esperto que o Diabo, é um livro, como eu disse, de perguntas e respostas, onde Napoleão Hill entrevista o diabo, como ele fala, né? A gente entende o diabo às vezes como uma imagem, chifrudo e tudo mais, com um tridente, mas na verdade Napoleão Hill fala que o diabo, muitas das vezes, ele está na nossa própria mentalidade, na nossa própria cabeça. Então, sobre a importância, no livro ele fala que o diabo, ele existe através da negatividade, dos pensamentos negativos. E isso fica claro durante a entrevista e é bastante legal porque ele vai explanando e tirando informações de como o diabo que vive na nossa cabeça consegue nos pregar peças e consegue muitas das vezes nos manipular através da maior arma que é informada pelo diabo no livro, que é o medo. Os maiores medos que ele cita aqui nesse livro são 6 medos, que é o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo da perda de amor, o medo da velhice e o medo da morte. Se a gente for para analisar, muitas das vezes temos esses 6 medos de uma vez só. Quem não tem medo, às vezes, de perder o emprego, de passar necessidade, de não conseguir dar uma vida digna para os seus filhos, para sua esposa? Então,
isso nos limita muitas das vezes de tentar fazermos algo diferente, de tentar abrirmos uma própria empresa, de tentarmos, sei lá, começar algo novo, porque esse medo acaba limitando a gente. O medo da crítica, quantas críticas recebemos e deixamos de fazer algo novo. Nossa, eu não vou gravar um vídeo no YouTube porque meus amigos vão me zoar, não vou, sei lá. Quantas vezes, o que minha família vai pensar de mim se eu tomar essa decisão? O que meus amigos vão falar? O que os meus parentes vão pensar a meu respeito? Quando a gente se trata do medo da crítica. Quantas pessoas não têm medo de ficar doente? Se eu ficar doente, eu vou deixar faltar as coisas para minha família, já entra lá o medo da pobreza. Quantas vezes não tomamos decisões por medo de perder o amor de alguém que a gente ama? Quem não tem medo de ficar velho dependendo de outras pessoas? Você não ter saúde, você não conseguir se virar sozinho e depender de outras pessoas? Quem não tem medo da morte? Nossa, se eu morrer amanhã, como é que ficam as coisas, como é que ficam as pessoas que dependem de mim? Então esses medos reunidos é o que ele diz que é o diabo que vive na nossa cabeça. Ele nos impede de conseguir alcançar os nossos objetivos. Quantas vezes não devemos arriscar e não arriscamos? Quantas vezes devemos fazer e ficamos com o pé atrás? Se não der certo, o que as pessoas vão pensar? Então, é um livro muito bom. Eu já li ele 2 vezes. Li ele uma vez e não sei se no momento que eu li ele não estava preparado para ele, ou o que eu buscava no momento era outra coisa. Então, acabou não fazendo muito sentido. Li ele novamente. É até uma dica que eu deixo para vocês. Quando você gostar de um livro, lê ele mais de uma vez. Ou talvez até quando muitas pessoas falam desse livro e você leu e não gostou, tenta ler novamente. Porque talvez o momento que você leu ou você não pegou alguma coisa, sempre que você lê novamente, você vai memorizar aquelas marcações que você fez na primeira leitura e vai estar pegando coisas novas. Eu gosto de marcar, a primeira vez que eu leio um livro, eu marco com um marca-texto de uma cor, e quando eu vou ler novamente, eu marco de uma forma diferente, ou com um lápis, ou com um marca-texto de outra cor. Até, muitas das vezes eu comparo que coisas que foram importantes na primeira leitura não foram tão importantes na segunda. E coisas que passaram batidos na primeira leitura, na segunda eu consegui pegar e achar bem importante. Então eu faço essa mensuração, né, de combinar essas 2 leituras, né, e verificar. E o bom de você marcar, sempre quando você lê, quando você passa algo que foi importante para você na primeira vez que você leu, você vai estar dando mais atenção. Então, pessoal, eu queria deixar 8 princípios aqui, né, para fugir dessas armadilhas do diabo, que são eles: ter um propósito de vida bem claro. Isso é importantíssimo, a gente saber onde a gente quer chegar, como que a gente vai fazer para chegar, onde a gente quer chegar. Principalmente, se você chega numa pessoa, vamos falar assim, dentre 100 pessoas, seja numa empresa, seja onde for, e você perguntar para ela onde você quer estar daqui a 10 anos, dificilmente essa pessoa vai ter um plano estruturado. Ela dificilmente vai saber te falar: não, daqui 10 anos eu vou estar numa vaga tal, eu vou ter montado minha empresa, eu vou estar em determinado lugar. A maioria das pessoas entram no que fala do livro, no ritmo hipnótico, onde a gente vai, trabalha e paga a conta, e vai, trabalha e paga a conta, e passam-se os meses, passam-se os anos, até que a gente vai entrando naquele medo: nossa, e se eu sair daqui agora, eu abrir minha empresa, eu já estou velho, talvez eu não vou conseguir. Onde entra aqueles 6 medos que eu falei lá embaixo. Dica 2, tenha disciplina e vá até o fim nos seus objetivos. Eu vi até um vídeo do Lyoto Machida. Sou muito fã de UFC, né, de artes marciais, e eu estava vendo um vídeo dele falando do pai dele, que o pai dele sempre corria com eles, e eles iam até determinado coqueiro e voltavam, né, dava cerca de 3 km, e um dia o pai dele estava meio cansado, meio adoentado, e falou: hoje eu não vou não, vocês vão. E aí saiu ele e os primos dele, e eles foram, aí chegou pertinho do coqueiro, voltou para trás. E aí, quando chegou, o pai dele perguntou: e aí, como é que foi? Foram até o coqueiro? Ele falou: não, quase chegamos.
Aí o pai dele comentou que quando a gente quase chega, a gente não chegou. E é um fato. Se você não chegar até o topo da montanha, você não vai conseguir enxergar o de lá de lá. Você quase chegou, você volta com aquela sensação de, vamos falar assim, de quase conseguir. E aí depois de falar todas essas histórias aí para eles, o pai dele falou, agora volta lá e rela no coqueiro e volta. Então, a importância da disciplina, sempre quando a gente colocar algo como alvo na nossa vida, seja planos a longo prazo, como planos a curto prazo. Isso é importantíssimo. Se você tem uma agenda e você coloca ali suas metas diárias e você consegue alcançar essas metas, quando você chega no outro dia, você está mais motivado. Você fala assim, não, se eu consegui ontem, hoje eu vou conseguir de novo. Então, tenha disciplina e vá até o fim dos seus objetivos. Dica 3 que eu queria deixar é aprende a aceitar seus erros como forma de aprendizagem. A melhor forma de aprender... Existem 3 formas de aprender, né? Na verdade, eu brinco dessa forma. Tem aquela pessoa que aprende com os erros dos outros, que até Salomão falava isso, que quando você é sábio, você aprende com os erros das outras pessoas, você não precisa errar para aprender. Existem aquelas pessoas que aprendem com os próprios erros, que também acaba sendo um sinal de sabedoria. E tem aquelas pessoas que não aprendem nunca, erram e erram de novo na mesma coisa e não aprende nunca. Então a gente é saber aceitar os nossos erros e entender aquilo como forma de aprendizagem, não para se vitimizar, não, tudo dá errado para mim, não consigo, já tentei outra vez, mas usa aquilo lá como uma experiência para sua vida. Como que você poderia fazer diferente para que desse certo dessa forma? Então tenta mudar e aceitar seus erros. Pessoas erram, somos humanos. Sempre vamos estar errando, aprendendo e evoluindo. Se a gente estiver num platô, como eu falei no livro lá do Picos e Vales, que eu fiz uma resenha, se você não assistiu, corre lá e assiste. Quando a vida da gente está numa linha reta, num platô, num plano onde não acontece, onde não tem nem alto nem baixo, alguma coisa está errada. Então aprenda a aceitar seus erros como forma de aprendizagem. Dica 4, cerque de influências boas. Pessoas boas para sua vida. Não que você vai menosprezar aquelas pessoas que não são tão boas, mas quando você está num ambiente envolvendo-se com pessoas que podem te ajudar de alguma forma, não pensando como forma de interesse, mas muitas das vezes você aprende por estar com pessoas boas, pessoas que têm um pensamento positivo, pessoas que têm metas. Existe um estudo que diz que somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. Cara, e para e pensa, analisa isso é uma verdade pura e escrita. Analise. Não sei como que eu vou falar assim sem fazer pré-julgamentos. Sei lá, se você anda igual eu, por exemplo, eu sou praticante de jiu-jitsu. E se eu ando só com o pessoal do jiu-jitsu, qual que é o assunto que vai rolar? É só jiu-jitsu. A gente gosta, a gente pratica e a gente vai estar conversando sempre sobre isso. Se você quer aprender, não sei, sobre ações, comece a se envolver com pessoas que trabalham com ações. É difícil, eu não conheço ninguém que mexe com ações. Hoje existe o YouTube, que tem inúmeros vídeos de pessoas que poderiam te ajudar. Existem isso aqui, que é um investimento mais barato que você pode fazer, que são livros. Você entendeu? Então informação existe de diversas partes. Então você cercar disso, desses mentores que podem te ajudar, só vai te trazer benefício. E como diz no livro, né, você vai estar se esquivando das armadilhas do diabo. A dica 5 que eu queria deixar é respeite o tempo, pois ele tem o seu papel. Geralmente queremos fazer as coisas no nosso tempo, queremos passar à frente de tudo, derrubar qualquer coisa para que consigamos nosso objetivo no tempo que nós achamos que é correto. E como diz na Bíblia, tudo tem o seu tempo. Há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para isso, há tempo para aquilo. Não adianta você querer que o tempo rode ao seu favor, você querer fazer as coisas no seu tempo, não é agora e tem que dar certo agora, se não der certo agora não vai dar certo nunca, porque o tempo tem o seu valor. Dica 6, saiba equilibrar mente, corpo
e espírito. A vida da gente é parametrizada, né, vamos falar assim, em 3 pilares, que seriam eles: a mente, o corpo e o espírito. Você tem que estar bem de saúde, você tem que fazer uma atividade física. Não estou te obrigando a isso, não, mas isso aí é bom para você. Que seja uma caminhada, um esporte que você gosta, qualquer coisa. Por exemplo, não adianta nada você ter uma mente boa, você está lendo, você está, vamos falar assim, com a mente totalmente afiada, o seu espírito, você está bem, você está em contato com o Criador, você tem uma religião, você vai a uma igreja, sei lá. E o seu corpo está doente, porque você não faz atividade física, aquela veinha do coração está meio entupida, ou vice-versa, o seu corpo está bem e tal, seu espírito está bem, que você está, sei lá, alinhado com o Criador, só que sua mente está travada, cara. Você só assiste coisa que polui a sua mente, só recebe informações ruins, só vê o que não presta, como diria minha avó. Não estou falando de coisas ruins, não, estou falando de coisas que chegam assim, que é muito natural hoje para as pessoas. Televisão, quantas notícias ruins não chegam na sua casa através da televisão? Estou usando o exemplo da televisão, só que a gente tem internet, tem YouTube, tem Instagram, tem Facebook, e é uma, vamos falar assim, né, uma enxurrada de coisas boas, uma enxurrada de coisas que não prestam. Então, a gente saber equilibrar esses 3 pilares é essencial. Sem um equilíbrio, dificilmente você vai se manter numa posição de destaque. 7. Pense antes de agir. Planeje bem antes de executar. Salomão diz que o tolo fala sem pensar, né? E é uma verdade. A gente se planejar, a gente pensar antes de agir, pensar principalmente antes de falar, palavras não voltam. É importantíssimo. Então a gente se planejar onde a gente quer chegar, como que a gente vai fazer, a gente criar essas estratégias. Tem um outro livro que falava e explicava assim de forma incrível. Por exemplo, a pessoa, daqui 10 anos eu gostaria de, estar formado em engenharia e estar ganhando tantos mil reais. Ah, não, beleza. E daqui a 9 anos? Que jeito que eu teria que estar? E daqui a 7, a 6, a 5? Até chegar ao nível, não, e agora? O que eu poderia fazer amanhã para conseguir chegar no meu objetivo daqui a 10 anos? Ah, não, amanhã eu teria que me inscrever numa escola de engenharia. Beleza, tal. Ah, não, daqui a um mês eu teria que estar fazendo tal coisa. E a gente criar esse plano, porque uma coisa quando você se imagina lá é criar um sonho. Claro, a lei da atração existe, vai atrair coisa boa, tal. Só que a gente tem que ter um negócio chamado ação. A gente tem que se planejar, a gente tem que criar uma estratégia para chegar lá. Isso é importantíssimo. E 8ª e última dica: cuidado com seus pensamentos dominantes. Cuidado com seus pensamentos dominantes. Repetir. Porque o que falar aqui, principalmente, é que o diabo está aqui, é o que te impede, é o que te domina, é seu negativismo. É isso que atrapalha você de crescer. Cara, caiu um prato, quebrou. Cara, beleza, ainda bem que eu tenho outro. Nossa, depois a gente vai lá, esposa, e a gente vai e compra outro. Sei lá, a gente compra um jogo mais bonito. Porque quando você fica naquele negativo, já reparou quando você tá perto de uma pessoa negativa? Cara, ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa negativa. Uma pessoa que só reclama, que só resmunga, que nada tá bom. Cara, as pessoas se afastam. E essa pessoa que só reclama, parece que as coisas ruins acontecem uma atrás da outra na vida dela. Porque ela acaba atraindo. Então você ser positivo é essencial, cara. Não é fácil. Tem dica. Oh, meu Deus do céu, só por Deus. Mas vai lá. Tudo na vida é uma luta diária, tudo é um hábito. Você vai aprendendo, vai fazendo hoje, vai fazendo amanhã, vai fazendo depois, até que chega a um ponto que se torna um hábito. Você para de reclamar, para e pensa. Você quer tirar uma base? Chegando no seu trabalho, no seu dia, não sei, hoje é domingo, né? Vamos falar, amanhã é segunda-feira, começou a semana. Toda vez que tiver vontade de reclamar, ou você pensar e já tiver reclamado, cate a nota no caderno. Você vai ver no final do dia o quanto que você reclamou. E isso só atrai mais coisa ruim. Eu aprendi algo tempos atrás que é o caderno da gratidão. Então todo dia eu chego,
Antes de iniciar minhas atividades, eu vou lá nesse caderninho e escrevo 3 coisas que eu sou grato. E sempre você tem alguma coisa para agradecer. Pega essa época de pandemia, quantas pessoas morrendo por falta de oxigênio. Só o fato de você estar respirando, cara, já é uma bênção. Já é uma bênção na tua vida. Você tem um teto para te proteger da chuva, você tem uma companheira, você tem um filho saudável, você tem saúde, você tem um emprego bom ou ruim, mas você tem um emprego que, como eu disse, bom ou ruim, garante a sua alimentação, garante a moradia, garante a roupa que o seu filho veste, a comida que ele se alimenta. Eu não tenho emprego, eu tenho saúde, cara. Quantas pessoas estão num leito de hospital e daria qualquer dinheiro no mundo para ter saúde? Você entendeu? Então muitas das coisas estão na nossa mão. A gente tem muito para agradecer, muito mais para agradecer do que para pedir. Então seja grato, cara. Seja grato. Isso é uma das maiores dicas que se eu pudesse escolher uma dica para deixar aqui para você, seria essa. Seja grato. Quando você é grato, você acaba atraindo muito mais coisa positiva para sua vida. Beleza, pessoal? Desculpa, prolonguei um pouco aqui hoje. Queria agradecer você que ficou até o final. Se você ficou aí, deixa aí um hashtag Fique até o final. Isso vai acabar fortalecendo e me motivando mais ainda para as próximas. Um abraço para vocês. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal. Se quiser me seguir lá no Instagram também, Rodrigo Xavier _BJJ. Um abraço para vocês e fiquem com Deus, meus queridos.